Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer uma análise bem rápida, fundamentalista, completamente matemática sobre a empresa Porto, a antiga Porto Seguro. Vamos utilizar aqui a ferramenta Syntax e vamos direto ao que interessa. Procurar, ela lançou o resultado do Q4, né? Então a gente vai dar uma analisada. O último relatório que a gente tem é do Q4. Já vou procurar aqui meu lápis, que sempre some na hora que eu vou gravar os vídeos. Ele apareceu aqui. Opa, acabei eu pegando ele aqui. Pera aí, galera. Vamos lá. Agora sim. Então aqui, com a canetinha. Se você estiver escutando um grito de gol aí, é que meu filho está jogando FIFA. Então temos aqui o relatório do Q4 para a gente analisar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha direto nos fundamentos, que é o que a gente gosta de ver. Vamos direto para os gráficos, né? Ou seja, o Syntax tem tudo com muito detalhe para você fazer análise dos seus investimentos. Então, obviamente, como eu sempre falo, se você tiver interesse em utilizar a ferramenta e fazer parte do grupo de estudo sobre empresas brasileiras, entre em contato no link aqui embaixo e terei um prazer de colocar você no barco com a gente. Então, vamos lá? Vamos descer aqui, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó, no preço, né? No preço desde 2020, então aqui é um gráfico de 2 anos, a gente tem aí caindo até R$17, agora uma recuperação desde julho. Né? Isso aqui, será que tem fundamento essa queda? Será que tem fundamento essa subida? Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente descobre alguma coisa aqui. Receita por trimestre, um gráfico bastante bonito. A gente vê aqui um crescimento tímido, mas constante. E depois aqui, do primeiro quarto de 2021, uma subida muito forte. Que isso aqui a gente gosta bastante. Mas a gente tem que olhar sempre o anualizado, que é o que interessa. Então fechamos o ano, olha que legal. Fechamos o ano com o all-time record, né, de receita. E dá para ver aqui um resultado bastante contínuo, constante com essa subida aqui. Ou seja, um resultado bastante interessante, bastante seguro de uma empresa que tinha o nome de Porto Seguro. Né? Então, muito bom. Gostamos da receita. Mas o que vale no final do dia é o lucro. Vamos dar uma olhadinha aqui no lucro dela. O lucro dela a gente pode ver também uma constante de crescente aqui. Estava tudo bem. Depois, ali por volta do Q1, o lucro começou a cair. Né? Deve ser por causa da taxa Selic alta, não sei. Aumento de problemas, carros, não sei. Não sei, teremos que analisar, mas aqui realmente a gente vê uma queda de lucro. E o que é engraçado, né? Olha só, o lucro começou a cair, tá? A partir do Q1 de 2021. E o preço? E olha que engraçado, né? A margem foi para o espaço, porque a partir do Q1 de 2021 a receita bombou. Então, ou seja, tem algum gato aqui. Ela vende cada vez mais e lucra cada vez menos. Muito estranho, muito interessante também. Teremos que fazer uma análise um pouco mais profunda. Se você tem Porto Seguro na carteira, você tem que entender o que está acontecendo. Se você não tem Porto Seguro na carteira e você quer adicionar Porto na sua carteira, você tem que ler isso daqui. Você tem que entender por que está acontecendo isso. Por que a receita está crescendo tanto e o lucro despencando no mesmo período. É algo que não combina. Tem alguma coisa aqui, gente. Tá? Atenção. É assim que eu acho que a gente tem que investir numa empresa. Não adianta olhar preço, esquece preço. Tá? Esquece preço. Lucro anualizado, a gente já vê aqui um lucro crescente e aquilo que eu falei para vocês, desde 2020 o lucro caindo. Tá? O lucro caindo. Ela teve um resultado somente melhor do que 2017. Ela perdeu de 2018, perdeu de 2019, perdeu de 2020, perdeu de 2021. Então, realmente, galera, alguma coisa está acontecendo aqui. E caso você seja acionista da Porto Seguro, ou se você quiser abrir uma posição na Porto Seguro, entenda, estude o que está acontecendo aqui. Tá bom? Não dá para comprar sem saber isso. Cristian, você não sabe? Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu só olho a matemática aqui e dou a dica para você. Se você quer comprar esse negócio, vai lá e estuda isso daí que acho que é muito importante para você não entrar numa furada. A margem dela, como a gente viu que ela tinha uma receita e um lucro estável, estava indo tudo bem. Depois ela começou a ter uma queda de margem líquida, justamente porque a receita aumentou e o lucro caiu. De novo, não vou repetir, mas tem algum gato aqui que a gente tem que entender. Vamos dar uma olhadinha. Caixa. A empresa trabalha sem dívidas, porque trabalha com dinheiro, né? Então tem um caixa positivo aí de 10 bilhões, que é a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o que ela tem de caixa disponível. Então aqui realmente uma empresa muito sólida financeiramente. Tá? Deixa eu dar uma lida aqui que eu escrevi
nos balanços, que às vezes eu leio o relatório e coloco aqui no Syntax, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, resultado fraco, isso lá em Q1 de 2022, tá? Quando começou. Margem de 3%, queda versus o Q1. De acordo com o relatório, o resultado foi influenciado pelo aumento da sinistralidade em ramos da Porto Seguros. A sinistralidade total da Porto foi de 61% no período, uma alta de 10 pontos percentuais em comparação com a base anual. Mas aí o PL foi lá para baixo, né? Ficou bastante barato. Né? Depois, ó, mais um resultado fraco, margem horrorosa, voltou a crescer nos lucros finalmente, vamos acompanhar, ver se consegue voltar a rumo. Testou os acionistas em 2022, parece que agora engrenou, depois de patinar forte no começo do ano, a expectativa é que os próximos trimestres sejam fortes. Muito bom, parece que realmente estamos voltando ao cenário normal da Porto Seguro, que é de crescimento sempre. Vamos dar uma olhadinha aqui no PL, vamos só, deixa eu abrir aqui no Google, só para ver no dia de hoje qual que é o PL dela. O PL dela hoje 13,97, o Syntax 14, estamos perfeitos, tá? Limite inferior 12,66, limite superior 15,48. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui de baixo para a gente ver. Então hoje nós temos um PL de 14, tá? E a Porto Seguro poucas vezes foi negociada em múltiplos acima disso, tá? Poucas vezes. Então é um gráfico que dá para a gente utilizar, não tem nenhuma distorção absurda. Lá na época da Dilma chegou a ser vendida com PL abaixo de 10, né? Vamos colocar a linha de 10 aqui, tá? E nos resultados fracos no início de 2021, ela também foi vendida abaixo de PL de 10, o que deve ter se mostrado uma excelente oportunidade de compra quando ela bateu esses valores aqui embaixo, tá? A 14, 15, 13 me parece um número normal. Mas a gente tem a matemática a nosso favor aqui, vamos dar uma olhadinha. O que o Syntax fala em relação à matemática, utilizando o desvio padrão. A gente tem um PL médio de 11,58. Como ela está com PL acima disso, para ela voltar na média vai ter que cair 17%, então a gente tem um potencial de downside. No mínimo, limite inferior, já expurgando os valores altos e baixos, a gente tem um PL médio de 9,65, então estamos bem longe disso ainda. E no limite superior 13, que ou seja, ainda tem que cair. Ou seja, no preço de hoje, baseado no resultado financeiro e matemático, só tem potencial de downside aqui, porque a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o crescimento de lucro dela, como a gente viu, tem caído nos últimos anos, nos últimos 3 anos também, e nos últimos 5 anos também, o que é bastante preocupante, tá? Principalmente pelos resultados muito fracos em 2021 e 2022. Receita, tudo bem crescendo. Ok, vamos lá então, dar uma olhadinha na tabela Morningstar, que eu considero ela como uma empresa grande e de manutenção de valor, ou seja, não é uma empresa que vai ter grandes ups and downs, e o que eu escrevi aqui é segmento bem resiliente, com poucos rolos à vista. Se souber usar bem a grana que recebe, pode ser uma máquina de dinheiro. Por ser do Itaú, traz mais confiança, é uma empresa que realmente não tem grandes problemas. Vamos dar uma olhadinha, ver se o preço acompanha o lucro, gráfico extremamente importante, tá? É um gráfico que vai mostrar, então, se o preço da ação segue o lucro, que é basicamente a única maneira que nós matemáticos temos de estudar. O resto é futurologia, é mãe de Iná, bola de cristal, tá? Nem tentem me convencer do contrário. Uma ação de uma empresa cresce se o lucro dela cresce e acabou. A curto prazo acontece um monte de putaria que eu não estou nem preocupado em saber e nem olho o home broker. Eu olho o resultado financeiro. Então a gente vê aqui na barra azul o resultado da Porto Seguro, que veio numa crescente, e a cota também veio, vamos trocar de cor aqui, e a cota também vem cambaleando, mas veio de alguma maneira seguindo o crescimento do lucro. Tá? Depois a cota caiu. Tá? Por que ela caiu? Porque justamente o resultado também deu uma caída, como vocês podem ver. O resultado já deu uma melhorada, a cota já começou a dar uma melhorada. Então, eu considero que a Porto Seguro, ela segue os fundamentos financeiros dela. Tá? Às vezes dá uma exagerada no preço, depois cai, mas ela se mantém aí fazendo exatamente o que está acontecendo com o lucro. Pá, certinho, é isso que tem que fazer. Se você acredita, se você estuda, acredita que o lucro dela vai voltar a crescer novamente, então pode ter certeza que essa ação não vai ficar valendo por volta de 20, vai crescer muito mais do que isso. Se você acha o contrário, se o lucro vai cair, o preço vai cair, então não se preocupa, porque, repetindo, parece que a Porto Seguro segue, o preço da Porto Seguro, da Porto, segue o desempenho financeiro do lucro, o que é muito bom. Vamos rodar então a nossa ferramenta de checklist, que é a ferramenta mais legal aqui do Syntax, lembrando que isso aqui é uma ferramenta para surfistas de ondas longas, long surfers, a galera que gosta de comprar e vai trabalhar, vai tomar um chopp com os amigos, esquece a bolsa,
está mais preocupado em aportar, está mais preocupado em economizar e ter dinheiro sempre no final do mês para conseguir comprar cada vez mais. Se você é especulador, boa sorte para você, esse não é o seu canal. Aqui é canal de matemáticos, engenheiros, analistas, administradores, gente que estuda a Bolsa de Valores. Eu estudo todo dia há 10 anos e ganho 51% das vezes. Então você que está aí, que está cambaleando, não está conseguindo, está achando que o seu resultado não está indo bem, talvez você precise de mais matemática, precise de mais estudo e etc. E aqui na ferramenta Syntax tem tudo isso para você, tá bom? Não deixe de considerar entrar em contato comigo para você usar toda essa matemática que tem por trás para te ajudar nos seus investimentos, tá? Gente, o índice de satisfação da ferramenta Syntax é acima de 95%, que me deixa muito grato, tá? Então todos os clientes da ferramenta Syntax, meu muito obrigado, galera. Tamo junto e tem muita coisa nova vindo aí. Bem, vamos lá. Preço da Porto Seguro hoje no dia da filmação do vídeo 24,80. Esse valor não me interessa para nada, porque eu quero usar ele somente como referência para cálculo dos fundamentos. Então, vamos lá. Que bacana, hein? Passou nos 3 critérios de nocaute, tá? Show de bola. Vocês já conhecem os critérios aqui, dá para ler aí se vocês quiserem, tá tudo bem. PL dela não tá barato, né? Por volta de 15, descontado 14, eu gostaria que o PL fosse 10. Então tomou um tomate aqui no PL, não está barata, já falamos sobre isso no gráfico lá, tá? Não está barata em absoluto. Seguindo aqui, valor intrínseco deveria custar 25, tá 20, quanto? Tá 24, gente, tá pertinho, hein? Tá pertinho do valor justo, eu ia falar isso. Ela tá parecendo que hoje ela está muito perto do valor justo dela que o mercado acredita, então bateu. A margem somente 4%, não gosto de empresa com margem pequena, gosto de margem acima de 20%. A dívida líquida dela é negativa, passou. Receita cresceu, o lucro está tudo bem. Margem está caindo, a gente já viu que a margem está caindo. Tomou tomate aqui na margem. Tomou tomate também na liquidez, apesar de não ser grande problema, porque o Syntax fala que acima de 30% ganha um chequezinho. Ela está com 27,8%. Então, apesar de ter tomado tomate, não é um critério de nocaute aqui que vai derrubar a empresa. Não tem receita em dólar e não é um produto essencial, porque na crise a gente nem faz seguro de nada, né? Então ela tem aí uma quantidade razoável de tomates, mas talvez crítico aqui mesmo. A gente vê depois. Vamos primeiro ver a ferramenta de fluxo de caixa descontado, ou Free Cash Flow, utilizando como os parâmetros 3 cenários futuros nos próximos 10 anos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a receita está crescendo 7%, o lucro crescendo somente 1% nos últimos 5 anos, um Compound Annual Growth Rate, e eu acho que esse valor agressivo aqui de 10%, eu vou deixar do jeito que está. 5, não, vou colocar aqui 8, está muito forte 10. Moderado eu vou colocar aqui uns 4 e vamos rodar desse jeito. Então roda. O que a gente chegou a essa conclusão? Que ela deveria custar, ela está 24 hoje, né? Ela deveria custar 27 no valor moderado, utilizando a ferramenta de fluxo de caixa descontado. Então tem um potencial de upside. No valor mais agressivo deveria custar 30, no valor conservador ela está ali na casca. Então eu acho, gente, que tudo indica, usando 3 ferramentas matemáticas, como a gente pode ver aqui, quais são as ferramentas? Fluxo de caixa descontado, histórico de PL e valor justo, que é a ferramenta de Benjamin Graham. A gente vê que ela tem pouquíssimo potencial, tanto de upside, quanto de downside. Ou seja, parece que ela está justa, né? Olha os números, não tem, aqui, principalmente na mediana, você vê que no fluxo de caixa ela tem que subir 12, mas no PL tem que cair de 17. E no valor justo tem que subir 3. Então está tudo muito ali no valor justo, tá? Acho que quem quiser comprar Porto Seguro, por volta de R$24, não vai estar fazendo uma péssima compra. Uma compra excelente, não vai estar. Talvez abaixo de 20 vai estar uma pressão, tá? Então, acho que a empresa é boa, tem resultados muito bons, mas o preço não é uma promoção hoje em dia, tá? A última vez que eu gravei um vídeo dela foi quando? Vamos dar uma olhada aqui. Foi lá em julho de 2022. Então temos um material e vamos fazer uma análise agora, back to back, tentando descobrir se você investiu na Porto Seguro há mais ou menos 8 anos atrás, versus a média da bolsa, quem ganhou, né? É a famosa ferramenta back to back, então vamos dar uma olhadinha. A Porto Seguro, em 8,17 anos, rendeu por volta de 8,38% ao ano, que não é um número ruim em absoluto, porém a Bolsa de Valores na média cresceu 10%. Então a Porto Seguro perdeu da Bolsa, ela perdeu da mediana, tá? Isso não é um fato muito legal, tá? Dividendo, vamos ver aqui qual que é o dividendo dela, ver se tem algum atrativo. O dividendo dela não é lá grande coisa, tá? Mas pode ajudar nos períodos de baixa de cota. Então, voltando à ferramenta Checklist para tentar fechar o vídeo e explicar para vocês, caso você queira investir na Porto Seguro,
Ou, na verdade, por que que eu não investiria na Porto Seguro? Lembrando que esse é um canal de não recomendação de nada. Eu não gosto do PL, acho que o PL está um pouco esticado, gostaria de comprar Porto Seguro com PL abaixo de 10, colocaria aqui no Syntax para monitorar o PL para mim e me avisar quando a Porto Seguro tiver com PL abaixo de 10, aí pode ser que se configuraria uma proteção adicional para o meu investimento. Esse setor, apesar de ser muito bacana trabalhar com dinheiro, a margem acho péssima, tá? A margem média péssima de 4%, tá? Deveria para mim ter uma margem acima de 10%. E o resto não me preocupa. O resto não me preocupa. Os outros tomates que ela tomou aqui não me preocupa. Então, outra coisa também, que aqui só voltando para os fundamentos, é que o investidor, a pessoa que quer investir na Porto Seguro, deveria sim tentar entender o que está acontecendo com o lucro da empresa, justamente para saber se agora de 2023 para o futuro, o que vai acontecer. A gente vai ter uma retomada desse lucro e ele vai sair dessa queda e vai voltar a subir, ou entramos numa espiral de queda e com certeza o preço vai acompanhar. E aí você comprando a Porto Seguro com PL não barato, você vai ter uma queda na cotação que você vai ficar bastante chateado. Olha lá, a Porto Seguro ali por volta de 20, 17, etc. Parece que teria sido um bom momento de compra, tá? Parece. Agora, já com o preço esticando lá para volta, acima de 25, 24, 26, eu não acho que seja um excelente ponto de entrada. Mas isso quem tem que definir é você. O Syntax tem todas as ferramentas para você seguir as análises. Então, tá aí, Porto Seguro, uma empresa com bastante tomate, tá? E como sempre, alguns tomates que você tem que priorizar e falar, cara, por causa desse tomate eu não vou comprar a empresa, tá bom? Muito obrigado pelo vídeo. Se acha que merece um like, escreve aí. Se quiser que eu comente sobre alguma outra empresa, escreve aqui embaixo. E você tem Porto Seguro? Por que você comprou? Você não compra Porto Seguro? Por que você não gosta da empresa? Escreve aí nos comentários, que sempre vai ter gente nova chegando aqui no canal. E é muito importante que eu leia os comentários também, porque a minha verdade nem sempre é a verdade verdadeira. É importante a gente fazer aí um pupurri de ideias e juntos somos mais fortes. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, galera.